Oi meninos, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade de todos. Essa aula de hoje nós vamos estudar a estrutura atômica, níveis e subníveis de energia. E vamos rever alguns modelos. Vamos lá? Relembrando o modelo de Bohr, ele complementa o modelo de Rutherford. Ele divide a eletrosfera em 7 camadas eletrônicas, de K a Q. Ele explica a trajetória do elétron ao redor do núcleo do átomo. O elétron, e ele formula 2 postulados. Se o elétron estiver no seu estado fundamental, que é o seu estado normal, original, na sua camada pré-determinada de energia, ele não tem tendência nem ganhar e nem perder elétrons. Mas, se ele recebeu energia extra e saltar para uma camada mais externa, essa energia ele pode receber na forma de calor ou luz. Então, ele vai ficar em constante movimento, ele vai perder essa energia que ele recebeu extra, e a tendência dele é voltar para a camada dele de origem. Quando ele volta para a sua camada de origem, ele emite uma luz que é chamada de fóton. E essa perda de energia é em forma de ondas eletromagnéticas. Então, o primeiro postulado dele é que ele cita que o elétron tem tendência a ficar na sua camada de origem, na sua camada pré-determinada de origem. E se ele recebe uma energia extra, ele salta para outra camada. Esse salto do elétron é denominado como salto quântico. A eletrosfera do átomo é dividida em 7 camadas pré-determinadas de energia. A camada 1 é a camada que está mais próxima do núcleo. Como vocês estão vendo na tabelinha aí, ela é simbolizada pela letra K. A camada 7 é a camada mais afastada do núcleo. É a camada mais energética. O símbolo dessa camada é Q. A camada 4 é a camada de maior estabilidade eletrônica. Cada uma dessas camadas tem uma quantidade de elétrons que comportam nesta camada. A camada K apresenta 2 elétrons, a camada 7 apresenta 8 elétrons, a camada 3 comporta 18 elétrons, a camada 6 também comporta 18 elétrons, tanto a camada 4 quanto a camada 5 comportam 32 elétrons. Essas camadas, elas foram subdivididas em níveis que foram subdivididos em subníveis, segundo Sommerfeld. E a esses subníveis, eles receberam alguns símbolos, S, P, D e F. Então, a eletrosfera foi dividida em 7 camadas, e essas camadas sofreram uma segunda divisão, em S, P, D e F. O número de elétrons no subnível S é 2, no P é 6, no D é 10 e no F é 14. Agora vamos falar de orbital. Orbital é a região de maior possibilidade de se encontrar um elétron na eletrosfera. Esses orbitais, essas regiões são representadas por um quadradinho, ou um círculo, ou um triângulo. Esses orbitais estão localizados nos subníveis S, P, D e F. O subnível S apresenta apenas um orbital. O subnível P apresenta 3 orbitais. O subnível D apresenta 5 orbitais e o subnível F apresenta 7 orbitais. Em cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Como os elétrons apresentam carga negativa, a tendência desses 2 elétrons seriam se repelirem. Eles não se repelem porque eles têm movimento rotacional diferente. Um gira no sentido horário e o outro gira no sentido anti-horário. Como o orbital S comporta no máximo 2 elétrons, no P, como ele tem 3 orbitais, o subnível P comporta no máximo 6 elétrons. O subnível D apresenta 5 orbitais. Então, no total de elétrons neste subnível é de 10 elétrons. O subnível F tem 7 orbitais. Então, no total, ele tem 14 elétrons.
Distribuição eletrônica em orbitais. Os elétrons são representados por uma setinha. E como a gente havia falado, o princípio de exclusão de Pauli aborda justamente isso. Em um orbital, pode comportar no máximo 2 elétrons, com spins contrários. Spin, em inglês, é giro. Então, dentro de cada orbital comporta 2 elétrons, segundo o princípio de exclusão de Pauli. Existe uma regra de preenchimento de orbitais. Ela foi proposta por Rand. Então, para a gente preencher um orbital, primeiro, você coloca um elétron no primeiro orbital. Segundo, o segundo elétron você coloca no segundo orbital. O terceiro elétron você vai colocar no terceiro orbital. Depois você vai colocar o elétron descendo, um em cada um, paralelamente. O quarto elétron, o quinto elétron e depois o sexto elétron. Esse orbital é o orbital P. Ele comporta no máximo 6 elétrons. Então, 3 elétrons que giram no sentido horário e 3 elétrons que giram no sentido anti-horário. Observando essa tabela, ela mostra a divisão da eletrosfera. O nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pode ser também simbolizado por K, L, M, N, O, P, Q, respectivamente. Cada nível sofreu uma divisão. A camada K sofreu a divisão S, uma divisão. A camada L sofreu 2 divisões, SP. A camada M sofreu 3 divisões, SPD. A camada N sofreu 4 divisões, SPDF. Então, foi uma ordem crescente até a 4ª camada, depois decresce. A camada O tem a mesma divisão da camada N, SPDF. A camada P tem 3 divisões, SPDF, a mesma da camada M. A camada Q sofreu 2 divisões, a mesma da camada L. Cada subnível contém uma quantidade de elétrons. O subnível S apresenta 2 elétrons, comporta no máximo 2 elétrons. Então, na camada 1, apresenta um subnível com 2 elétrons. Na 2, apresenta 2 elétrons no subnível S e apresenta 6 elétrons no subnível P. Na camada M, é a camada 3, apresenta 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons no subnível P, 10 elétrons no subnível D. Na camada N, que é a camada 4, o subnível S, nós temos 2 elétrons, no subnível P, 6 elétrons, no subnível D, 10 elétrons e no subnível F, 14 elétrons. A camada 5, que é similar à camada 4, ela, no subnível S tem 2 elétrons, no subnível P, 6 elétrons, no D, 10 elétrons, no F, 14 elétrons. Na camada 6, que é a camada P, o subnível S apresenta 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons. Na camada 7, que corresponde à camada Q, no subnível S temos 2 elétrons, no subnível P, 6 elétrons. Se a gente observar aqui na quantidade de elétrons, você vai na camada 1, que é a camada K, comporta no máximo 2 elétrons. Temos apenas 2 elétrons. É só isso. Na camada L, comporta 8 elétrons, que é o expoente aqui, 2 e 6. Na camada M, nós temos 18 elétrons. Olhando aqui o expoente, 2, 6 e 10.
A camada N comporta no máximo 32 elétrons. Se a gente somar aqui no expoente, olhando o expoente, 2 com 6, 8, 18, com 14, 32. A camada 5 contém a mesma quantidade de elétrons. 2 mais 6, 8, mais 10, 18, com 14, 32. A camada P, que é a camada 6, comporta no máximo 18 elétrons. A gente olhando aqui, ó, olha o expoente, 2 mais 6, 8, mais 10, 18. E a camada mais externa, que é a camada 7, ela apresenta 8 elétrons. 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. A ordem crescente de energia de camadas é no sentido de 1 para o 7. Sétima é a camada mais externa, camada mais energética e é a camada mais afastada do núcleo do átomo. Os subníveis, a ordem crescente de energia é de S para P, para D e para F. O cientista Linus Pauling, ele propôs uma ordem crescente de energia dos elétrons nos subníveis através desse diagrama, que é chamado de diagrama de Linus Pauling. Então, nós temos aqui as respectivas camadas energéticas, que são os níveis, de 1 a 7. Temos a divisão de cada camada. Na camada 1, nós temos uma subdivisão S. Na camada 2, nós temos a divisão SP. Na camada 3, SPD. Na camada 4, SPDF. Na camada 5, 5S, 5P, 5D e 5F. Na camada 6, 6S, 6P, 6D. Na camada 7, 7S e poderia estar aqui o 7P também. Esses subníveis, eles foram cortados em diagonais juntamente com as camadas. E vocês vão observar que na seta número 1, a gente apenas atinge um S2, no caso. Na seta 2, a gente apenas atinge o 2S2. Voltando na terceira seta, vocês vão perceber que a gente vai penetrando primeiro em 2P6, depois em 3S2. Na quarta seta, a gente atinge primeiro o 3P6, depois o 4S2. Na quinta seta, a gente atinge o 3D10, o 4P6 e o 5S2. Na próxima seta, a gente vai atingir o 4D10 primeiro, depois o 5P6, depois o 6S2. Na próxima seta, a gente atinge primeiro o 4F14, depois o 5D10, o 6P6, o 7S2. E na última seta, a gente vai atingir primeiro o 5F14 e depois o 6D10. Essa ordem crescente, ela vai ser de muita importância para a gente fazer a distribuição eletrônica dos átomos que constituem a tabela periódica. Esta é a ordem crescente de energia que foi retirada do diagrama de Linus Pauling. Então, nós temos aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D10. Então, a gente vai mostrar para vocês o seguinte: esses 10 elétrons que estão situados no subnível D da camada 3, apresenta mais energia do que esses 2 elétrons do subnível S da camada 4. É uma ordem de energia de elétrons nos subníveis. Por exemplo, a camada N significa as camadas, é o símbolo das camadas.
1 aqui é a camada. 2, a camada. S vai ser o subnível. E o 2 no expoente é a quantidade de elétrons neste subnível. Vamos aqui nos exemplos. O hélio é o elemento químico de número atômico 2. Se ele tem 2 elétrons, automaticamente ele tem 2 prótons. O hélio é um átomo neutro. A quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é a mesma, porque ele é eletricamente neutro. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica desse elemento químico, a gente vai seguir a ordem e vai colocar um S2. Porque se ele tem 2Z igual a 2, que é o número atômico dele, que é o número de cargas positivas que tem no núcleo dele, então a gente fez a distribuição dos elétrons dele, que é 2, um S2. O elemento cloro. Esse elemento tem 17 partículas positivas no seu núcleo, é o seu número atômico. A quantidade de elétrons é a mesma, 17 elétrons. A distribuição eletrônica desse elemento, se a gente for lá na ordem crescente de energia, vai ser um S2, 2 elétrons, 2S2 mais 2 elétrons, 4, 2P6 no total, no expoente está dando 10 elétrons, nós vamos distribuir 17. Aqui no 3S2, 12 elétrons, no 3P6, 18 elétrons. E a gente tem que colocar 17 elétrons. Então, é importante você observar o seguinte, o subnível P, ele comporta de 1 a 6 elétrons. Ele pode ser P1, ou P2, P3, P4, P5, até P6. Não pode ser P7. Então, você pode alterar esse valor até 6. Aqui no subnível 3D10, esses 10 elétrons aí no subnível D, ele pode ser alterado aí, ele pode ser de 1 até 10 elétrons, não pode ser 11. Pode ser D1, D2, até D10, 3D10. No caso aí, D10. Aqui no F, no caso F14, comporta no máximo 14 elétrons. Então, pode ter de 1 até 14 elétrons no subnível F. Então, voltando lá no nosso exemplo, se a gente somar, vai dar 2, 4, 10, 12 e 17, 3P5. O zinco tem número atômico 30. Então, se a gente for na ordem crescente, a gente vai seguir essa ordem. Isso aqui é um dado para vocês. Então, você vai simplesmente contar os elétrons no expoente. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, até 3D10. Então, esses exemplos aí mostram como que a gente faz a distribuição eletrônica de um elemento químico ou a configuração eletrônica. Lembrando que a camada, vamos aqui no zinco, a camada 4, que é o número inteiro, é a camada mais afastada do núcleo. Esta é a camada de valência do zinco. Vamos aqui no cloro. A camada 3, nós temos o subnível P, temos o subnível S. Então, a camada 3, 3S, 3P, é a camada mais afastada do núcleo do cloro. Então, essa camada é chamada de camada de valência. Então, camada ou nível de valência é a camada mais externa de um átomo, representada pelo maior valor de N. N são os números inteiros. Então, em resumo, é a camada mais afastada do núcleo do átomo correspondente. Na distribuição eletrônica de íons, íon são espécies carregadas com carga. O íon cátion apresenta carga positiva.
O íon ânion apresenta carga negativa. Aqui nós temos o exemplo do sódio, que é um átomo neutro. O sódio apresenta 11 elétrons na sua eletrosfera, consequentemente 11 prótons. E esse átomo, quando ele perde um elétron, ele vai ficar com a carga mais. Então, uma dica: carga mais, quer dizer, uma cruzinha, morreu elétrons. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica desse elemento, a gente vai na ordem crescente de energia e vamos seguir na ordem, até a gente encontrar 11 elétrons, que é a quantidade de elétrons que tem na eletrosfera do sódio, do elemento sódio. Então, nós vamos colocar aqui, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Átomo é um elemento que apresenta 11 prótons e 11 elétrons. Ele é eletricamente neutro. O íon, ele apresenta a carga, quando ele apresenta a carga mais, está indicando que ele perdeu um elétron. Ele continua tendo 11 prótons, mas agora ele vai ter apenas 10 elétrons na sua eletrosfera. Um S2, 2S2 e 2P6. Voltando aqui na imagem, vocês vão perceber que ele tinha 3 camadas eletrônicas. Então, o sódio apresentava um elétron na última camada. Então, tudo na natureza tende a ter uma maior estabilidade. Estabilidade é inversamente proporcional à energia. Então, quanto menor a energia, mais estabilidade, mais equilíbrio. E se a gente perceber aqui, quando ele perde um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na sua última camada. E nós vamos ver na tabela periódica que os gases nobres são estáveis, eles não fazem ligações químicas, porque eles apresentam 8 elétrons na sua última camada. Então, os átomos perdem e ganham elétrons para ter uma configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres. Se a gente pegar como exemplo aqui o cloro, ele é um átomo, ele não apresenta carga, ele tem 17 prótons no seu núcleo e tem 17 elétrons na sua eletrosfera. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica, seguindo aquela ordem crescente do diagrama de Linus-Pauling, a gente vai observar um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Então, são 17 elétrons distribuídos energeticamente. Se a gente observar o ânion cloreto, ele tem 17 prótons, quer dizer, 17 cargas positivas no seu núcleo, e o negativo mostra que ele ganhou um elétron. Então, na eletrosfera dele, ele vai apresentar 18 elétrons. O mais, lembrando, o mais, perdeu elétrons. Cruzinha de morreu, perdeu elétrons. Menos, quer dizer, ganhou elétrons não é negativo, então recebeu elétrons. Se a gente for fazer a configuração, vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P6. Então, ele ficou com 18 elétrons na sua eletrosfera. Voltando aqui na imagem, vocês podem perceber que ele tem 3 camadas, ele tem 3 níveis energéticos. Na primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada, 8 elétrons. E na terceira camada, 7 elétrons. Para ele ficar com a estabilidade semelhante à dos gases nobres, que apresentam 8 elétrons na sua última camada, quando ele se torna um íon cloreto, ele fica com 8 elétrons na sua última camada. Camada K, 2 elétrons. Camada L, 2 elétrons, 8 elétrons. E a camada M, 8 elétrons também. Gente, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e até qualquer hora.